Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Irmãos, hoje eu vou abordar um tema aí do vídeo, o qual é referente aos nossos queridos e amáveis críticos, né? Um jeito mais assim amigável de falar, né? Que a gente também não desejamos mal para ninguém. Estamos aí, nós da congregação, do lado da defesa e eles do lado das críticas. Eles expõem o lado de pensar que eu creio que no seu íntimo mesmo, com Deus, cada um dos críticos, eles não pensam isso que eles falam. Eu só falo isso para botar fogo, para ver o circo pegar fogo. Esses são os isqueirinhos, né? Para ver o circo pegar fogo. É o que eles falam para tentar atirar pedra na obra de Deus. Que na realidade, quando eles estão naquele momento íntimo, só eles e os pensamentos, eles jamais vão pensar dessa maneira. Eles devem pensar, poxa, eu falei uma coisa lá, mas eu acho que eu estou enganado. Está mesmo, irmão. Olha só o absurdo dos absurdos. Isso daí, ninguém, irmão, ninguém vai raciocinar desse jeito. Ninguém. Ó, eu vou começar por um crítico. Ele tem canal, mas ele não posta vídeo. Este é um crítico que é aliado aos outros críticos, né? Ele é aliado. Ele segue os outros críticos. E eu postei um vídeo sobre a Santa Ceia de um irmão dizendo que aqueles que Deus perdoou, né, para sentar à mesa da Santa Ceia, sentar segundo a pessoa e Deus, se não houver nada que desabone, né, que ele tome em paz a Santa Ceia, que a Santa Ceia a gente toma para a salvação, né? Tem aqueles que tomam indignamente para condenação, mas tem aqueles que tomam para a salvação. O qual esse escrito teve a capacidade de me mandar um comentário me dizendo assim. Olha só, irmão, esse comentário. Se a pessoa que vai tomar Santa Ceia ali, sendo criança, né, menor de idade, se fizer o teste do bafômetro, se a criança, se não é fora da lei, que a criança vai estar com bebida alcoólica no sangue, né? Primeiro, irmão, nós vamos fazer o seguinte. Nenhuma polícia vai ficar na porta de uma igreja fazendo bafômetro. Porque você faz bafômetro quando a pessoa está dirigindo. E a pessoa vê que o policial vê que o condutor está alcoolizado e vai ali, já sabe que está alcoolizado, mas para ter aquela prova de afirmar que ele está alcoolizado, faz o bafômetro e o bafômetro, o resultado vai constar o tanto miligramas de álcool no sangue, né? E ali é constatado e qual vem a multa e vem as outras, né, ações, né, sobre aquela pessoa. Aquela pessoa pede até a carta e assim vai indo. Só que vai colocar um bafômetro numa criança que sai de uma igreja. Como já disse, bafômetro é para quem está dirigindo. E o carro de polícia não vai estar na porta de uma igreja porque tomou Santa Ceia. Você sabe o cálice da Santa Ceia ali? Tirando os que gostam de tomar um vinho, né? Tirando aqueles que gostam de tomar um vinho, as irmandades, se for ali no gole da taça, é pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. Isso aí é raro. Pelo menos na minha comum, nas minhas comuns que eu estive, é raro ver uma criança tomando Santa Ceia. Geralmente toma Santa Ceia quando já tem 12 anos, já é batizado e selado com a promessa, né? Aí toma Santa Ceia. Mas é raro ver, entendeu? Então quer dizer, esse negócio esse crítico está falando que na Santa Ceia a congregação está infringindo uma lei porque a criança está se alcoolizando. Então ele está por fora
do que está sendo acontecido ali. Que ali ninguém está tomando, está enchendo a cara, está bebendo. Estamos celebrando a morte de Jesus Cristo, né? Estamos celebrando a morte de Jesus Cristo. Então, essa pessoa que falou isso, ela fez que nem Judas, né? Judas, naquela época, houvesse essa lei, eu acho que Judas iria complicar, né? Judas ia ficar ali na porta tentando complicar, que é a verdadeira traição. Mas isso daí, irmãos, eu respondi já para a pessoa. Isso daí não vamos levar nem em consideração que é deles mesmo. Eles têm que eles têm que falar esse tipo de, eles não têm o que argumentar, aí fica inventando esse tipo de coisa. E a outra coisa, irmão, é relacionada a Santa Ceia e o Natal, que um dos críticos que tem canal fez um vídeo dizendo que, segundo, ele falou que teve um defensor que fez o vídeo falando do Natal e a Santa Ceia. E, logicamente, foi, pelo que eu sei, foi o CCB sem reforma. Né? Se foi outro também. Mas, mesmo sendo outro, o que eu falei sobre no meu vídeo, irmãos, que o Natal nós não consideramos o Natal como uma data certa. Nem, nem comemoramos. Porque sabemos que é idolatria e comércio, né? Muitos vão ali por causa da bebedice, da comilança, né? E outros vão porque crê mesmo que Jesus estava na manjedoura e nasceu no dia 25 de dezembro e, né, esse boato todo. Mas nós não acreditamos, nós não comemoramos, né, o Natal e eu informei que não era errado. Pelo menos as pessoas desse mundão, quando eu falo pessoa desse mundão, não é menosprezando ninguém, não é fazendo acepção de pessoa, é que a gente caracteriza o mundão como as demais pessoas fora dos evangélicos, né? Mas estamos tudo no mesmo globo terrestre que todos, né? Só que tem os evangélicos e os não evangélicos. E os não evangélicos têm a crença deles, temos que respeitar a crença deles, que se eles crêem que Jesus nasceu dia 25, bom para eles. Pelo menos é um mês de confraternização, um mês de alegria. Tá certo que quando entra janeiro já muda tudo de novo, né? Só que aí, irmãos, olha só a diferença. Essa pessoa falou, por que então vocês falam do Natal, vocês da congregação falam do Natal, que um tem que pedir perdão pro outro, fazer as pazes, que é meio da confraternização, e por que na Santa Ceia, que é um dia só, vocês têm que também pedir um perdão pro outro, que segundo essa pessoa quis argumentar, que pelo menos quando eu falei isso, que um tem que pedir perdão pro outro, tem que se... para tomar Santa Ceia em paz, né? Para tomar Santa Ceia de coração vazio, não tá com aquele coração cheio de rancor, cheio de mágoa, né? E no Natal é a mesma coisa, as pessoas se abraçam, se beijam, confraternização para cá, confraternização para lá, e todo mundo trata todo mundo bem, porque é Natal, não devemos. Muitas pessoas fazem o bem, às vezes até entrega brinquedo nas ruas. Aqui mesmo, na minha cidade, tem muito disso, do caminhão passar com brinquedo de Natal e dar para as crianças carentes, entra nas áreas rurais e sai distribuindo. Isso daí, a pessoa quer fazer isso, se sente bem, isso daí é louvável. Tem muita criança que ganha brinquedo, total. Só que quando esse irmão chegou e falou essa parte, ele quis dizer que na Santa Ceia nós só temos um dia só para se reconciliar e depois volta a mesma coisa. Irmãos, nós quando se reconciliamos na Santa Ceia, tá certo que ali na Santa Ceia nós temos que se reconciliar de coração. E ali passou aquele da Santa Ceia, aquele que se reconciliou de coração, ele vai estar com o coração em paz com o outro irmão. Agora, se o outro irmão usou daquela artimanha de, entre aspas, fazer as pazes com algum irmão só para tomar a Santa Ceia, para se enganar a si próprio que estava em paz, problema vai ser dele. O ancião, como o irmão disse aí, o ancião sempre fala na frente o caso de um pedir perdão para o outro antes de tomar a Santa Ceia. Isso é o ensinamento que o ancião deve falar lá na frente, porque o ancião que está presidindo a Santa Ceia,
Ele tem que falar todos os ensinamentos que tem ali na frente, para depois não chegar e falar que não sabia. Que o irmão ali na frente não explica nada, não ensina nada. O irmão, ele lava as mãos dele. Ó, irmãos, se tiver alguém aqui que tiver com alguma coisa com alguém, estiver chateado, com raiva, brigado, se você for tomar a Santa Ceia, não toma indignamente. Jesus Cristo não precisa de coração sujo, coração cheio de mágoa, que ali é uma hora, irmão, ali é uma hora bem, mesmo na comunhão, uma hora bem santa mesmo, que você não está celebrando a morte de nenhum, uma pessoa que você conheceu, nem de outra não, nem de um famoso. Você está celebrando a morte ali, lembrando da morte do Filho de Deus, o que veio no mundo, padeceu dura morte, no madeiro da cruz, né? O madeiro da cruz era aquela parte, aquele tronco, né? Não era o que fazia, o que cruzava em cima. Depois colocaram o que cruzava em cima para pôr os braços dele e a pregar com prego. Quando fala madeiro da cruz, ele levava, era aquele tronco mesmo, aquela madeirona grossa, aquelas reta, né? Não era aquela cruz como mostram aí, aquele com uma cruz com um pau cruzado em cima, fazendo o símbolo da cruz. Entendeu? Esse é o dia da Santa Ceia que nós vamos relembrar a morte de Jesus. E se dali muitos fingir, que tem muitos que fingem, que vai lá, beija, é muita falsidade, tem muita falsidade no nosso meio, aí fora, muita falsidade, irmão. E muitos usam de falsidade e se complica a si mesmo. E se complica a si mesmo, que vai tomar Santa Ceia, finge para todo mundo que está ali tomando dignamente, seu coração está sujo, tá corrompido, um coração cheio de mágoa, cheio de ódio. E Jesus Cristo não quer isso. E a pessoa acaba tomando para a própria condenação. Porque dali vai de mal a pior. Depois não tem nem forças mais para entrar dentro da casa do Senhor. De tanto ódio, tanta mágoa. Graças a Deus, esses anos que eu tenho de graça, eu nunca vi um irmão pedir perdão na hora da Santa Ceia. Ele pediu antes. Por quê? Porque nós da congregação, não é que a gente vive brigando um com o outro. Nós somos humanos. O humano é passivo a erro. Nós não somos servos de Deus, mas não somos perfeitos. Porque perfeito só é um Jesus Cristo. E no nosso dia a dia, e às vezes você se dá bem com o irmão, e tem outro irmão que se dá bem com você, dá patada, briga, fala gracinha, e você acaba assim. Tem pessoas que nem discutem, tem pessoas que ignoram o outro, né? Só que chega o dia da Santa Ceia, ele se sente acusado. Ele se sente acusado em pedir perdão. Quando ele se sente acusado em pedir perdão, ele vai lá até o irmão e fala assim, ó. Às vezes ele não é nem. Ele é o prejudicado. Ele não é nem o que prejudicou a pessoa. Ele é o prejudicado, a pessoa que xingou ele. Mas ele se sente tão acusado porque ele está de mal daquela pessoa e vai se assentar à mesa da Santa Ceia, celebrar a morte de Jesus, relembrar a morte de Jesus, que ele vai falar assim, poxa, eu vou sentar aqui à mesa, com o coração, com o meu próprio irmão que está celebrando junto comigo. Aí 1 semana, 2 semanas antes, ele vai lá na casa do irmão, encontra com o irmão, abraça com o irmão, e ali abraçando com o irmão, ele toma a Santa Ceia em paz. Teve o caso de uma irmã que ela não era irmã, ela era alma testemunhada. E ela foi traída. O marido dela traiu ela com a vizinha. Tinha mais ou menos seus 32, 33 anos e a vizinha tinha 17 anos. Era aquele negócio de trocar a mulher velha pela nova, né? E traiu ela com a nova. Ela, com raiva, ela foi atrás da novinha, bateu bastante na novinha, espancou, machucou bastante. Só que ela não era crente ainda, ela só era alma testemunhada. Uns anos depois, ela obedeceu a Deus. E quando ela obedeceu a Deus, olha só o que é sinceridade perante Deus. Ela obedeceu, quer dizer, quando ela bateu naquela pessoa, ela não era crente. Só que quando ela obedeceu, os pecados ficou ali, nas águas do batismo.
não era nem para ela se preocupar com a outra que ela bateu quando ela não era crente, porque ela já, né, ela não era crente naquela época, só que ela se sentia acusada de tomar santa ceia e olhar na cara daquela pessoa que ela bateu bastante, sendo que aquela pessoa merecia, entre aspas, né, porque saiu com o marido dela. O que aconteceu? Ela pediu um sinal para o Senhor. Se fosse para ela pedir perdão para aquela alma testemunhada, para aquela que não era da igreja, que ela saísse um dia da casa dela, quando ela abrisse o portão, aquela alma testemunhada estivesse conversando com outra pessoa na porta, no portão dela. E o que aconteceu? Ela abriu o portão, quando ela saiu, deu de cara com aquela pessoa abaixou a cabeça, ela ainda passou pelaquela pessoa, e ela pensou, ela abaixou a cabeça, está com raiva. Deus falou no coração dela, você não pediu um sinal? Então volta lá e abraça ela. Isso é muito duro, né, irmãos? Chegar e abraçar. Foi quando ela voltou, deu os braços e abraçou a pessoa, pediu perdão, e a pessoa falou, eu que tenho que te pedir perdão, que quem aprontou com você foi eu. Quem causou a traição com seu marido foi eu. Ela falou, não, só que agora eu sou uma serva de Deus e nós temos Santa Ceia todo ano e eu estou acusada de ter te batido naquela época. Eu quero tomar Santa Ceia em paz, meu coração limpo. Quem saiu ganhando nessa parte aí, irmão? A irmã, né? E a outra alma testemunhada soube, teve que presenciar que a serva de Deus foi prejudicada no passado, obedeceu a Deus e com a cabeça em pé tomou a Santa Ceia. Deus preparou um esposo novo, servo de Deus, músico para servo de Deus, e estão servindo a Deus na comum deles. Essa é uma parte que aconteceu sobre essa parte de Santa Ceia. Agora, irmãos, tudo que a gente vai ouvir, o que os críticos falam aí, irmão, logicamente, vocês vão ouvir sempre ao contrário. Eles nunca... Vai no canal deles e vê se eles falam meio por cento, não 1%, bem da congregação. Eles não falam. O propósito deles é sempre jogar pedra. Aquele negócio de falar, irmãos, eu estou falando, não quero denegrir a congregação, não quero prejudicar a obra de Deus. Irmãos, é a mesma coisa de falar isso para forrar com algodão e depois pisar com o pé forte. É a mesma coisa de exemplificando a coisa, a mesma coisa de morder e assoprar. Que na realidade o que fala são inverdades que são absurdos, né? Absurdos, e que eles vivem também vendo o nosso vídeo que nós postamos aí, falando da obra de Deus, e eles querem inverter com palavras bonitas, né? Com palavras associáveis, né? Como diz, né? E, irmãos, e querem prejudicar a obra de Deus. Não vão prejudicar porque a Irmandade e o ser humano são inteligentes, irmão. O raciocínio do ser humano vai longe, né? E quem conhece a obra de Deus, quem conhece a congregação, sabe como que é ali, sabe como que é os servos de Deus, a obra de Deus, os ensinamentos, tudo certinho, né? Coisa maravilhosa, né, irmão? Irmãs de um lado, irmãos do outro, né? Ah, mas tem isso dentro da igreja? Tem, irmão, tem em todos os cantos, tem. Tem em todos os cantos. Agora você vai para a igreja para quê? Para ficar vendo o irmão, para ficar vendo o outro irmão? Essa obra é tão maravilhosa, irmão. Vamos classificar ela. Eu postei um vídeo que eu senti de postar esse dia, que Deus considera a gente como a rosa de Saron. Vê que coisa maravilhosa. Eu tenho um pé de rosa de Saron aqui em casa, eu não sabia. As outras rosas têm espinho. E a rosa de Saron não tem. É lisinho, você pode passar a mão no tronco dela, que não tem espinho nenhum. E sai uma rosa bonita. É uma rosa melindrosa, né? Que as outras têm espinho porque a natureza põe aquele espinho, que vai nascer uma coisa bonita, é a natureza de Deus, né? No monte de espinho daquele que pode enfiar na unha da gente, dá aquela rosa linda, né? Que muitos para pegar ali tem que tomar cuidado para pegar aquela rosa. Pega a rosa, mas tem que furar o dedo. E a rosa de Saron é tão assim melindrosa
que a pessoa pega ela sem furar o dedo. Né? Se quiser quebrar aquele galho é fácil. Entendeu? Deus considera a gente como uma rosa de Saron. E olha que obra maravilhosa, que graça maravilhosa é a nossa, irmão. Que mesmo havendo um monte de coisas contra, fatos que acontecem, que a gente vê que uns são os verdadeiros, outros são mais boatos, a obra de Deus está crescendo cada vez mais, irmão. Vocês vão ver o balanço o ano que vem, começando no mês de março e abril, o balanço de quantos Deus chamou esse ano na sua graça maravilhosa. Vocês vão ver. Vai ser estrondoso. Deus está chamando o seu povo. Deus está convertendo almas. Deus está fazendo maravilha com o seu povo. Em contrapartida, estão jogando pedra. Estão querendo quebrar a vidraça. Né? Só que a vidraça não vão quebrar. Né? Deixa eles falar. Eles vão falar. É a mesma coisa que bater numa parede antibala, né? Que diz. Esqueci o termo aí. É a mesma coisa de bater numa parede e voltar. As palavras deles. Não abala a congregação, não abala. Né? Qualquer coisa que eles acham na internet aí, eles falam contra a obra de Deus. E aquele vídeo que eu coloquei ontem da Santa Ceia, o irmão ainda falou que uma pregação equilibrada. Foi equilibrada porque falou com quem errou, com quem pecou. Que se não falasse, para eles não seria equilibrada. Quer dizer, equilibrada que eles quiseram dizer que daquela pregação eles não tinham nada a falar. Aceitaram porque estava vindo, estava sendo conveniente a eles. Né? Conveniente. Ainda o que falou isso, ainda tem um bom senso, né? Que segundo deve ser um irmão que tem um bom senso, que ele tanto fala mal, mas também as coisas boas da congregação, ele admite que são boas e põe. Que muitos quando pegam uma coisa boa assim não põe. Porque assim, ele sabe se ele colocar alguma coisa, alguma pregação boa da congregação, segundo, boa que eles acham, né? Eles vão se contradizer. Eles vão dizer que eles uma hora fala mal, outra hora fala bem. Então vão falar mal sempre da congregação. Mas como eu já disse, irmão, tem a parte crítica e nós, os defensores da congregação que está no Brasil, CCB, o pão quentinho que sai na boca do servo de Deus, ungido por Deus. Os anciãos, cooperadores de cruz de João menor, auxiliares de jovens e menores, porteiros encarregados de orquestra. Todos aqueles que Deus usa com a palavra. Do irmão do banco, que se a gente fala, né? Irmão do banco é bom sem ministério. Até o ancião, Deus usa com a palavra. Não tem aquele, essa obra, essa graça maravilhosa, não tem aquele que Deus só usa aquele. Né? Apesar que o irmão tem que ter um bom testemunho para Deus usar ele na palavra. Mas quando o irmão do ministério vê que o irmão ali no banco tem a palavra e que Deus fala na boca dele, a igreja ele dá oportunidade. Muitos dão oportunidade. Não pode dar oportunidade para todos, né, irmão? Porque tem irmãos ali que extrapolam, querem fazer falsas profecias. Tem aqueles que gostam de profetizar demais, né? Mas isso daí eles dão uma cortadinha. Né, irmão? Então, irmão, esse é o vídeo que eu tinha que fazer sobre esse respeito. Eu acho que eu fui claro e objetivo, né? Sobre o Natal e a Santa Ceia. Não queiram comparar o Natal com a Santa Ceia, porque o Natal é um mês de alegria, um mês de engano. Tá todo mundo enganado que Jesus não nasceu naquele dia. A pessoa só perdoa o outro, só faz as pazes com o outro por conveniência, porque tem pessoas que tem que encarar a outra numa reunião familiar. Às vezes não vai com a cara da outra, mas tem que encarar, porque senão vai ficar um ambiente bem ruim. Aí onde entra a falsidade, né? Que a pessoa sorri, aperta a mão, mas por dentro tá morrendo de ódio. Não compara a Santa Ceia com o Natal. O Natal não tem data própria que Jesus nasceu. E a Santa Ceia não é celebrada numa data só.
Tem as congregações de São Paulo começa no mês de maio. E as congregações de outros estados, do outro estado do sul, que vai do Paraná em diante, é do mês de setembro em diante. É depois da metade do mês. Quer dizer, e a Santa Ceia nós estamos celebrando a morte de Jesus, relembrando a morte de Jesus. Uma coisa certa, estamos relembrando, mas não numa data específica. Estamos relembrando. Se no Natal relembrasse o nascimento sem data específica, daria mais ou menos, seria isso, daí mais ou menos, né? Mas colocar um dia, 25, que é ali que Jesus nasceu e assim, assim, assim. Entendeu, irmão? Não tenta, irmãos. Vocês falam que a gente inverte as coisas, que tem que desenhar. Eu acho que nós que temos que desenhar e explicar direitinho, né? Eu acho que nós temos que desenhar, que vocês sabem da verdade. Vocês quando combatem uma obra de Deus, quando vocês combatem a congregação, o foco de vocês é a congregação. Se eu sou psicólogo, eu vou usar psicologia para cima da congregação. Se eu sou advogado, eu vou usar os direitos para cima da congregação. Se eu sou, como é que se fala? Teólogo, eu vou usar a teologia para cima da congregação. Eu não vejo um teólogo aí falando da congregação e das demais. Eu não vejo um psicólogo falando da congregação e das demais congregações. Eu não vejo um advogado falando da congregação e das demais congregações. Entendeu? É isso que a gente fica naquela. Porque o teólogo, ele. Eu vejo por aí outros teólogos, eles falam sim, às vezes tocam no nome da congregação, fala sobre o véu, fala sobre mandares, fala sobre a obra de Deus, sobre o Luiz Franciscão, mas no canal deles a gente vê outras igrejas, a gente vê a Assembleia de Deus, vê a IPDA, vê a Batista, vê eles falando de outras igrejas. Quer dizer, esses são teólogos que fazem a teologia, é a Bíblia, estuda a Bíblia, tá saindo até, estuda a Bíblia, né? Eles investigam, né? Pesquisam, são pesquisadores e são teólogos, né? Eles falam de tudo, né? Todas as religiões, né? Não uma religião específica. Mas a gente vê que quando alguém sai da congregação, nossos irmãos, ou sai, ou não vai mais, o que eles tiver na mão, eles usam para a congregação. Assim. Ah, porque se o irmão falou uma coisa lá, isso está errado. Isso não pode. Que nem o caso da Santa Ceia, dizendo que as crianças que está errado, que por lei, aí já usa a lei, que por lei não pode, porque está enchendo a cara. Tá. Para eles está enchendo a cara. Olha só. Olha só o raciocínio do dia da Santa Ceia ali, enchendo a cara. Isso daí é não respeitar a religião, não respeitar a fé, né, dos outros. Não vê aí agora, vamos tocar no assunto desse caso aí da Netflix, junto com esse especial de Natal que o Porta dos Fundos fez. Eles podem até pagar alguma coisa aí, que ganha muito dinheiro com isso, né? Pode até pagar um processo ou não ser processado, mas que estão processando estão, irmão, porque mexeram com a fé do cristão, mexeram com os evangélicos, né? Mexeram e falaram coisas ali que não deveria falar, e mexeram com a divindade, que é Jesus Cristo, o próprio Deus mesmo, né? Aí, nesse caso, eles até blasfemaram. Mas aí, essa blasfema que eles fizeram é entre eles, seres humanos e Deus, né? Não é entre eles as igrejas. Essa blasfema que eles fizeram, ah, mas usaram de humor. Então usa de humor com qualquer coisa, menos com Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo e Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o Deus, né? O mexeram na fé e para ver esse alvoroço. Aí hoje na congregação qualquer um chega, fala qualquer coisa ali dentro da congregação e mexe no assunto dos casados. Parece que os casados ali dentro precisa de informações por fora, não ali dentro. Precisa outras pessoas chegar e falar como eles devem manter o casamento deles. Eles não estão assim tendo um casamento, não estão sabendo
levar o seu casamento. Segundo eles falam aí, irmão, que tem irmão que casa com a irmã e vive ali que nem amigos, que não sente mais prazer pelo outro, não sente mais amor pelo outro. E tem que, segundo eles falam, que tem que levar esse casamento até o final da vida, desse jeito, sofrendo, porque tem que, senão perde a liberdade. Não, irmão, tem uma coisa fácil ali, não precisa sofrer. Se a serva de Deus sofre porque o esposo bate, a própria congregação, mesmo o ministério, se a irmã for no ministério e falar que está batendo, que tá apanhando, o próprio ministério mesmo fala para a irmã, divorcia, que a irmã não vai ficar apanhando de ninguém. O próprio ministério. E se for o irmão que estiver batendo na irmã, pede a liberdade na igreja. Que a igreja tire a liberdade. É que muitos não vão até o ministério com medo de ficar sem liberdade também. Mas aí é uma coisa para se esclarecer com o ancião da comum. E muitos, como tem vergonha de dizer isso, fica, né? Ou então, outro lado, tá vivendo mal, o casal, nada mais justo do que se o casal for procurar o ministério, não ir lá para separar, mas sim para que eles fortaleçam mais o casamento. Aí o Senhor Deus ali vai ser guiado na hora e vai orientar o casal como deve fazer para o seu casamento ser mais fortificado, que às vezes é só uma desavença entre o casal e a esposa, né, entre o homem e a esposa, e aquele casamento, um casamento que estaria acabando, estaria falido, o casamento pode ser erguido de novo e o casal ser feliz novamente. Não é aquele que eles falam aí, que então separa cada um arruma um homem fora, outro arruma uma mulher, vão viver suas vidas felizes, que Jesus não quer que ninguém fique triste. Jesus não quer mesmo. Mas desse jeito, irmão, se todos for fazer isso que estou mandando, a igreja vira Sodoma e Gomorra, né? Todas as igrejas, né? Vira Sodoma e Gomorra. E isso, igreja tem que ser igreja, irmão, não adianta. Não adianta vocês virem com esses papos para cima da congregação, que para cima da congregação, não. Vocês podem falar em outros ministérios, em outras igrejas, mas para cima da congregação, não. Então, irmão, espero que fui claro sobre essa parte. Acho que é só isso que eu tenho que falar, irmãos. Estava aqui guardando, anotando. E é isso daí, irmãos. Vou encerrar o vídeo que eu estou indo congregar, que nós temos que congregar, né? O dia que nós vamos congregar tem pãozinho quentinho, né? Tem aqueles morninhos que a gente coloca aí na internet aí para aqueles irmãos que não teve que trabalhar direto, que não teve oportunidade de congregar, que não é, para mim, irmão, na minha opinião, não é proibido não. Ouvir a palavra de Deus a mais nunca faz mal para ninguém. Proibido é entrar na internet e ficar vendo coisas que não deve, ficar fazendo coisas que não deve, errando, né? Aí não pode. Aí é proibido. Mas para ouvir um hino, para ouvir uma reflexão, para ouvir uma coisa boa das coisas de Deus, isso daí, irmão, é louvável. Então ficam todos na santa paz de Deus. Perdoe pelo tempo tomado. E até o próximo vídeo. Não se esqueça, irmão, de se inscrever no canal, os que não são inscritos, e acionar o sininho. Logo acima ali, tem o sininho, você aperta, você põe todas, vai ter uma abinha ali. Todos os vídeos? Sim, todos os vídeos. Aí quando o irmão Paulinho fazer o próximo vídeo, você já é notificado aí. E você gostando do vídeo vai nos ajudar dando um like. Também se não gostar, irmão, pode dar o dislike. Irmãos, aqui estamos todos aqui recebendo a opinião de todos, né, irmãos? Fico todo na santa paz de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer.